Meu nome é Guilherme Cardoso e esse é o Mapa Mental, um caminho sem volta, especial de Páscoa. E hoje nós vamos conversar sobre o valor do tempo, da família, com um cara muito especial. O meu querido amigo Márcio Quirin costuma dizer que o mercado financeiro é uma máquina de fazer amigos, e eu concordo. Bom, eu converso hoje com José Mograbi, que possui mais de 15 anos de experiência no cenário corporativo, sendo 7 deles ocupando posição executiva estratégica, tem tudo a ver com trading, né? Hoje é trader profissional e empreendedor, com posição de liderança em 3 negócios. Com mais de 10 anos de experiência na atividade de trading, em 2023 fundou a Game Collab University, empresa voltada a ensinar de forma realista e descomplicada a atividade de trading em pequenas e exclusivas turmas de mentoria. É mestre e bacharel em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao Mapa Muito Mental. obrigado. Meu irmão, prazerzaço, viu? Prazer, velho? meu. E aí, Obrigado tá pelo preparado? convite. Uma honra estar aqui no seu projeto. Tamo junto, irmão. Vai ser um papo incrível que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão assistindo a gente sobre um assunto que, pra mim, cara, é a base de tudo, né? Pra começar, eu te pergunto, irmão, o que é família pra você? Família, para mim, é o lugar bom de voltar. Muito bom. É o lugar que... uma espécie de porto seguro, né? Que sempre vai estar lá e as coisas que são periféricas à família, elas passam. E a família, ela... como se fosse um tipo de rocha, né? Ela fica. Então, essa periferia é mudável, né? Assim, mutável, perdão. Porque a vida é uma compensação. Então, a gente às vezes vai estar muito bem profissionalmente, vai estar com pouco tempo e tal, mas a família está ali, né? É uma espécie de porto seguro. Para mim seria isso. E como que foi a tua trajetória até chegar nesse dado momento, irmão? Bom, eu tenho 36... Quais foram as suas motivações? Tá. Eu tenho 36 anos, né? Estudei administração de empresas. Nunca tive dúvida do que eu queria fazer, sempre quis fazer esse curso. Meu pai é administrador de empresa, né? Tá. Meu pai é uma grande inspiração para mim, sempre foi. Um cara dinâmico, multidisciplinar e tal. Então eu sempre quis fazer ADM. Aí fiz, me formei, comecei a estagiar lá com 19 anos, fui trainee de auditoria de uma empresa de auditoria grande, né? Enfim, segui aquele caminho corporativo, tá? Desde os 18, 19 anos? Desde os 19 anos. Fiz aquilo que era para eu cumprir, né? Dentro daquilo que as pessoas esperavam de mim, né? Sim. Pais, família, sociedade, amigos, enfim, né? E aí depois eu fui para uma empresa que eu fiquei 11 anos, né? E nessa empresa se deu assim a minha maior evolução profissional, né? Entrei nessa empresa como auxiliar de compras, ali num cargo bem, né, de base de pirâmide, vamos dizer assim. E depois de 6 anos eu ascendi à posição de principal executivo da companhia. Com 27 anos eu já liderava de forma indireta, não direta, né? Mais ou menos umas 800 pessoas. Caraca. Então foi muito rápido e várias etapas da minha vida assim são flashes, né? Então eu não tive aquela vida de faculdade, né? Porque eu já trabalhava muito, muitas horas por dia. Com bastante responsabilidade. Bastante responsabilidade, né? Já tendo que gerir muito bem o tempo, porque pouco sobrava, né? Então a melhor coisa para gestão é a escassez, né? Quando tem pouco, você quer gerir melhor. Exato. Né? E, enfim, então fiquei nessa empresa até dezembro de 2020 e aí fiz a minha transição de carreira, vamos dizer assim. Tá? Então assim, de forma bem ampla, eu sou um cara do corporativo, né? Eu era diretor de operações, então um cara de execução, né? Um cara de linha de frente, de atendimento a cliente, de garantir que a operação está funcionando da maneira mais perfeita possível. É um elo importante entre o estratégico e o operacional, né, cara? Sem dúvida. Mas eu vinha acumulando funções também, né? Então, eu comentei que eu entrei ali em compras como auxiliar, então eu virei gerente de compras, aí depois eu virei gerente de estoque, aí eu acumulei compras, acumulei estoque, depois eu virei gerente comercial, e depois eu virei diretor de operações acumulando todos esses departamentos embaixo e tal. Então isso me deu, ao mesmo tempo, muito trabalho, né? Muita atenção e tal, mas ao mesmo tempo me deu uma visão holística da coisa.
Experiência. Né? Me deu uma experiência cavalar, cara, para minha idade. Assim. Engrossou o casco. Engrossou o casco, cara. Engrossou o casco. E com certeza isso contribui no trading hoje, né? Sim. Mas, velho, essa jornada toda, qual que foi o papel da família para a construção do sucesso, para te trazer até aqui? Excelente pergunta. Eu tive a sorte de conhecer a minha esposa jovem, que é o amor da minha vida, que inclusive, é engraçado estar fazendo esse podcast, porque a minha esposa está grávida do nosso segundo filho, está de 3 meses. Bênção demais, cara. Amém. Então, eu conheci minha esposa jovem, a gente se conheceu na faculdade, mas a gente não começou a namorar na faculdade, a gente começou a namorar depois que a gente se formou. Tá. E a gente casou em 2015, então assim, eu casei com 27 anos, né? Vocês faziam o mesmo curso? A gente era da mesma sala da faculdade, mesma sala da faculdade. Então, eu desde muito cedo, eu saí de casa cedo pelos padrões de momento, né? Que as pessoas estão saindo de casa um pouco mais tarde, então eu saí com 27, né? Estou com 36, a gente já tem aí 8 anos de casado, temos 13 anos juntos, e isso eu entendo hoje, vendo de fora, que isso criou condições fundamentais para a minha performance profissional. Porque isso fez com que eu não me perdesse muito com coisas que não levam a nada. Então, por exemplo, noite, né? Que é da idade também, mas, sei lá, bebedeira, esse negócio de faculdade. Então, assim, eu não vivi muito isso. Né? Porque eu já estava trabalhando, já estava, enfim, ali com 23, 24, eu já tinha uma posição de gerente de compras, então assim, eu já precisava chegar na empresa 7 e sair 8 da noite, 9. Sim. Né? Então, ter esse porto seguro, a minha esposa, a gente está muito tempo junto, a gente casou jovem, eu saí de casa, então a responsabilidade de você ter uma casa, de você, enfim, né, ter suas contas para pagar e tal, isso criou um norte muito grande para que eu não fosse perdendo tempo. Então hoje, de fora, né, eu vejo que, além de tudo que a gente vai falar aqui sobre família, né, eu acho que família contribui muito para a performance profissional, porque ela te dá um centro, ela te dá um tipo de aterramento, né, em que você tá com aquilo ali satisfeito, então, pô, você tem a tua casa, você tem o teu lar, você tem o teu canto, você tá com a pessoa que você ama, então você consegue se concentrar muito nas outras coisas, porque uma parte importante, a mais importante, já está, entre aspas, satisfeita. Não que a gente não tenha que regar todo dia, mas já está satisfeito, você está ali, você casou ou juntou, sei lá, não interessa, né? Já tem um fundamento, uma estrutura. Né, exatamente, você já tem uma estrutura forte, e aí você consegue subir os andares, né? Perfeito. Você consegue escalar profissionalmente, ou enfim. A base de tudo, de fato, né? É a base de tudo, de fato, cara. Você se arrepende de não ter curtido mais a sua adolescência, ou até mesmo o Guilherme, início da vida adulta? É um trade-off que eu não sei se eu tenho a resposta para ti, cara. Sendo absolutamente sincero, porque eu entendo que provavelmente eu deixei momentos de diversão que faziam parte da idade, né, importantes para trás, que foram suprimidos em função de uma carreira precoce. Mas essa carreira precoce, ela me fez conviver com pessoas mais velhas. Ela me fez, desde jovem, modelar pessoas que eram melhores do que eu. Ela me deu a possibilidade de gerir pessoas jovem, que é a grande habilidade da vida, né? De você ser um líder jovem, de você conseguir formar opinião, conseguir ter capacidade de se expressar, de se comunicar bem. Então isso tudo foi o trabalho que me deu, né? Fora que isso também veio acompanhado de uma evolução financeira acima da média da minha idade. Porque, afinal de contas, eu tinha 27, mas eu já exercia um cargo que era um cargo descompatível com a minha idade, de certa forma. Era um cargo, de repente, de uma pessoa com a idade que eu tenho hoje. Sim. 36, 40. E eu já exercia com 27. Então, foi uma super oportunidade que a vida me deu, que Deus me deu, que eu aproveitei ao máximo. Eu entendo que eu dei tudo que eu tinha, né? Mas abri mão de outras coisas. Então, assim, a gente tem que entender que a vida são compensações, né? A gente nunca vai ter tudo o tempo todo satisfeito. E a gente precisa entender o impacto ecológico disso tudo. Então, por exemplo, eu entendo que a família está num lugar privilegiado em relação à prioridade.
Então, por exemplo, você nunca pode, ou pelo menos não deveria, ou pelo menos não por muito tempo, fazer a sua família pagar um preço para você evoluir demais profissionalmente. Você evoluir demais profissionalmente, por exemplo, em detrimento da sua família, essa falta de balanço ela é nefasta. Porque em algum momento essa conta vai chegar e ela vem acrescida de moras e juros e correção monetária. E talvez não dê mais tempo. Sim. E aí, de repente, você vai para uma separação, e essa separação vai te afastar dos seus filhos, se você tiver, e aí você entra num cenário que é um cenário crítico, né? Então, a gente sempre tem que ver o impacto o impacto ecológico das decisões. Então, assim, família é intocado, né? Agora, durante um tempo, eu mesmo não fiz isso que eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando para os amigos que estão assistindo a gente é para, de repente, não correr o erro que eu fiz, né? Que então, é o princípio da sabedoria, né, cara? A gente aprender com a experiência do outro. Exatamente, e admitir que de repente não foi tão bom, né? Então, durante muito tempo, eu fui injusto e geri mal esse balanço. Em prol de uma super performance profissional, a ponto de, muitas vezes, gostar de estar mais na empresa do que gostar de estar na minha casa. Porque, em algum momento do tempo, eu confundi comprometimento com vício em trabalho. Passou daquela linha tênue que separa as duas coisas. Passou muito, coisas. A ponto de olhar no retrovisor e não ver aonde que eu dobrei errado na estrada, né? Caraca. E nesse dado momento em que você se viu nessa situação, você não tinha filho ainda? Meu filho era recém-nascido. Recém-nascido. Isso foi paralelo a um problema seríssimo que eu tive de saúde, na visão, por estresse, né, com 30 anos. E estresse proveniente do trabalho. Estresse proveniente do trabalho, daquela rota de colisão, que era uma rota de colisão insustentável, né? Mas que era uma rota de colisão que a culpa não era toda do trabalho. A culpa era minha culpa de não gerenciar aquilo da melhor forma possível, no sentido de, com 30 anos, eu já era 3 anos diretor da empresa. Tá. Então, diretamente, eu comandava 8 gerentes sêniores abaixo de mim, que eram pessoas muito capazes, que eu escolhi todos os 8. E eu não entendi o que era desconto de execução. O que é desconto de execução? Sempre que você vai delegar, a primeira premissa que você tem que ter é que você tem que dar um desconto para aquilo na execução, ou seja, aquilo não vai ficar igual ao que você vai fazer. Que calma, não é só do lado negativo, pode ser do lado positivo. Às vezes vai ficar muito melhor do que você faria, porque a pessoa tem um talento maior para gerir aquele tipo de situação do que você, né? Então tá aí, talvez uma das grandes artes de você gerir grandes equipes, né? Então, como eu não dava o desconto de execução, eu tinha um time de gerente gigante, mas eu queria saber quanto que a gente estava pagando na tira de copo descartável do café do escritório, entendeu? Você estava concentrando demais. Exatamente. E aí eu comecei... Concentração demais vira tempo demais. E aí eu estava começando a chegar numa equação doente, em que eu cada vez mais precisava estar para ser. Sim. A grande beleza da dinâmica do sucesso, e aí eu estou falando de empreendedorismo, eu estou falando de um grande executivo, é você não precisar estar para ser. Ou seja, o ser, de certa forma, é uma cultura absorvida pelas pessoas que você lidera, em que você consegue fazer com que elas tenham um padrão mínimo para tomada de execução, e esse padrão é dado por você como líder, mas que você deixa alguma margem para a arte de cada líder sobressair. O desconto da execução. Que é o desconto da execução. Eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento na época. Então eu delegava e eu fazia o follow-up total da delegação que eu fiz. Então assim, eu perdi tempo 2 vezes, né? Porque nesse cenário é até melhor você estar sozinho, né? Porque você vai trabalhar o mesmo, né? Não precisava estar com 8 gerentes criando custo de folha na empresa. Perfeito. Né? Então eu demorei para entender isso. Isso fez com que eu fosse me aprisionando ali dentro, né? Dentro de mim mesmo e dentro da empresa. Isso culminou num problema de saúde ali por volta dos meus 30 anos.
E ali eu entendi, pela primeira vez na minha vida, o tempo. Porque até os 30, eu entendi que eu era imortal, entende? Então, assim, eu nunca tive problema com o tempo. Aquela síndrome do adolescente, né? Nunca tinha tido problema com o tempo. Eu falei, tempo tem. Tempo? Que é tempo? Tô com 27, como é que não tem tempo? Sim. Tem tempo, mas não tem tempo. Né? Tempo não tem reembolso. Dinheiro a gente faz de novo, né? Família também não tem reembolso. Então, são coisas que tem sempre que estar na prioridade. Né? Óbvio que aonde tiver o nosso tempo, vai estar o nosso resultado. Perfeito. Então, você também tem que colocar tempo naquilo que você quer que dê fruto, Sim. que floresça. Só que isso tem um estado ótimo. Intensidade custa tempo. Intensidade custa tempo e poupa tempo. Também. Intensidade e conhecimento compram tempo. Perfeito. Né? Intensidade e conhecimento compram tempo. É a única, talvez é a única forma de a gente pegar tempo de volta. Então, por exemplo, eu não fiz isso, mas sugiro que de repente quem está nos ouvindo e está passando por isso, faça. Com 30 anos, eu tinha um cargo de liderança tática na empresa, super consolidado, trabalhava com equipe, o Dream Team total, era quem eu queria trabalhar, eu trabalhava com quem eu queria trabalhar, pessoas muito, muito, muito competentes, e ali eu poderia ter tido tempo. Ali eu poderia ter saído da empresa alguns dias, 5, 4 da tarde. Mas eu não fazia, às vezes, de vergonha. Eu falei, não, poxa, eu vou sair 5 da tarde, pô, o que eu vou imaginar? Vou imaginar que eu tô indo pra onde? Qual exemplo que eu tô dando? Mas não é bom pro cara que é liderado por você ver que você ascendeu a uma tal posição em que você, numa quarta-feira, saiu do escritório às 5 para ir no cinema com seu filho? Eu acho que você dá uma visão de futuro para a pessoa. Sim. Você fala, poxa, se eu chegar no cargo do Mograbi, eu vou poder fazer isso. E tudo vai da comunicação, né? Falada e não falada. Exatamente. Né? Então, assim, seria um recado importante para passar. E eu passei um recado ao contrário. Passei o recado do cara que é um workaholic, um cara com um comprometimento que beira, assim, completamente antinatural. Um vício, né? Um vício, cara. Virou um vício. E olha que louco, né, Mograbi? Numa dessa aí, como você muito bem disse, né? Poxa, eu poderia passar uma visão de futuro positiva. Mas será que esse comportamento que você estava tendo não estava sendo negativo para o cara que está numa posição abaixo da tua e falar assim, cara, eu não quero a vida do Mograbi para mim, não. Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, às vezes, eu ficava na empresa até 9h30, 10 horas e metade dos meus gerentes ainda estavam lá. Eu não sei fazendo o quê, mas de repente com vergonha de sair antes que eu saísse, né? Então, assim, sim, obviamente, pessoal, que aqui eu tô passando o lado o lado ruim, né? Sim. Tiveram várias coisas, eu fiz gente pra caramba, porra, pessoas que falam comigo até hoje, tem carreiras brilhantes hoje, trabalhei com grandes profissionais, fiz um monte de gente. Então, tem um lado muito, muito, muito bonito. Mas a gente está falando aqui... do preço negativo. Do preço negativo. Da falta do equilíbrio. Exatamente. E Zé, a nossa história tem muitas similaridades, cara. Não é à toa que a gente teve um fit, né? Total. A gente sempre fala sobre isso. Nós nos conhecemos e parece que a gente se conhece há muito tempo. E eu enfrentei muitos desafios, tal como esses desafios que você enfrentou. Mas fala pra mim, qual foi esse problema de saúde que você teve e o quanto isso gerou de impacto, gerou de reflexão? Além desse desafio, quais outros desafios tiveram que fez você enxergar o real valor da família e do tempo? Bom, o meu filho nasceu quando eu tinha 30 anos. E aí, eu no dia seguinte já estava na empresa. No dia seguinte do nascimento do meu filho, já estava na empresa. Fiquei 15, surpresa, né? No dia seguinte eu fiquei 15 horas na empresa, né? Então, quer dizer, eu não vi nada, enfim. Tá? Mesmo tendo o direito de ficar em casa um tempo, por licença, não, porque eu tinha que estar lá, né? Com 30 anos também, eu estava um belo dia na empresa, eu já falei isso em outros podcasts, vou falar resumidamente. Eu estava na empresa e eu tive a minha visão, a minha vista esquerda, não sei se é assim que fala, minha vista esquerda, apagou. Né? Não é ficar turva, ela apagou completamente. Tá? E eu liguei para a secretária, né, e falei, olha, eu acho que eu estou tendo algum problema cardíaco, algum problema, preciso ir para o hospital, enfim, para os motoristas me levar, sei lá. E aí fui para o hospital, fizeram aqueles exames ali de emergência. Não tinha nada alterado, viram que não era um infarto, nem um AVC, nem coisa do tipo, graças a Deus, e aí me mandaram para uma oftalmo. Né? E aí chegando lá rapidamente, a doutora que me atendeu falou, olha, isso aqui é retinopatia serosa central, uma doença muito rara, que só dá em pessoas com nível altíssimo de estresse. Ela deu alguns exemplos, então, pessoas de operações especiais, estou falando da parte militar, pessoas de operações especiais,
que ficam operando sob forte estresse durante muito tempo sem dormir. Então tem isso. Cirurgiões que ficam fixando o olho muito tempo num determinado ponto, cirurgias de 8, 9, 10, 15 horas. Né? Eu falei, olha, não é meu caso, eu sou um executivo e tal, não sei o que e tal. E aí ela me deu notícia ruim, né? Ela falou, olha, não tem cura e não tem remédio. E a terceira notícia ruim, ela falou, olha, cara, isso melhora, mas o máximo que você vai conseguir é que você voltar até 50% da tua visão normal. Com 30 anos de idade. Meu filho era recém-nascido, né? E aí eu comecei eu desci do consultório, eu chorei muito, liguei pra minha esposa. E aí eu falei, cara, será que eu não vou ver meu filho crescer? Tipo, né? Enfim. E aí eu saí dali, enfim, né? E aí ali eu entendi que eu precisava de um milagre, né? Então assim, hoje eu brinco, mas falando sério, talvez a melhor coisa que tem é um problema sem solução, né? Porque o problema sem solução tem um cara para dar o problema e esse cara resolve todos, né? Ele é perito nesse tipo de problema. Quando tem solução, a gente tem que correr atrás para solucionar. Sim. Né? Quando não tem, tá tranquilo. Você vai relaxar dentro das possibilidades, né? É fácil falar hoje, mas assim, eu vivi isso, então acho que eu tenho propriedade para falar. Você vai relaxar, você fala, bom, eu não tenho o que eu fazer, né? Dia seguinte eu estava na empresa, né? Que eu vou fazer o quê? Né? Enxergava do outro, então eu vou trabalhar. E mesmo que também não enxergasse dos dois, eu tinha que trabalhar, né? Enfim. E aí 2 meses depois, 3 meses depois, subitamente eu fui curado. Né? Então hoje a minha vista esquerda é 100% normal. Caraca, velho. E aí... Vamos lá. Você correu atrás da parte que te cabe para resolver o problema da vista. Sem dúvida. Tomei vitamina, que eu tomo até hoje, 2 por dia até hoje. Fui no melhor médico de retina do Brasil, aqui em São Paulo. Caríssimo. Fui, é o que eu podia fazer. Perfeito. Era a ferramenta que eu tinha. Tá. Mas a solução veio daí? Não, a solução veio de Deus. A solução veio de Deus. Foi um milagre. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aí, para confirmar o milagre, 2 meses depois eu tive na vista direita. O mesmo problema? O mesmo problema. Então a esquerda estava boa e eu tive na direita. E aí 3 meses depois eu fiquei curado também. E eu nunca tive mais. E o diagnóstico médico disso? Eu sou... Falando com esse médico, que é o maior especialista do Brasil, talvez da América Latina, né? Em retina, eu acho que eu sou talvez o único caso no mundo ou um dos poucos casos no mundo. Incrível, velho. Incrível. Incrível. E ali eu entendi que eu estava numa rota de colisão em relação ao que eu estava fazendo. O meu físico, mental e espiritual estava pagando um preço que eu não conseguiria sustentar no médio prazo. E a minha família também estava pagando um preço, nesse momento minha esposa e meu filho estavam pagando o preço da minha ausência. Eu era um excelente provedor, né? Excelente provedor, babá, tudo que você possa imaginar. Enxoval em Miami. Eu era um excelente provedor. Só que essa é a parte mais fácil. Difícil é sentar no chão com perninha de chinês e brincar de Hot Wheels 9 da noite depois de um dia ruim. Isso que é difícil. Pagar a conta, a gente vai trabalhar e vai conseguir. Né? Muito sentar bom. no chão e cruzar a perna. Esse é o mais difícil. E perder, né? Porque a gente não vai querer ganhar, não vai ter que perder. Para fazer eles felizes. Incrível, irmão. Incrível. Sensacional. E ali eu comecei a ver que isso te ensinou, velho? Não, ali eu vi que eu tinha uma disfunção, cara. Eu tinha uma disfunção. Eu tinha um quadro que eu precisava resolver. E aí ali eu comecei a pensar numa possível transição de carreira. Eu já operava. Já fazia trading, propriamente. Já fazia trading, já gráfico semanal de ações, que era uma coisa que eu conseguia ver final de semana. Swing trade. Position trade. Position. Ficava uma operação 2, 3 meses, buscando alvos de 20%, 30%. Fazia isso, dava muito certo. Fazia uma seleção de fundamento da empresa e tal, deixava os lucros obtidos com as operações, eu deixava em resíduos de ação, eu faço isso até hoje. Isso você faz desde quando? Há 10 anos e meio. Tá, então você já tinha essa experiência mesmo nessa época eu já tinha, sei lá, 5 anos de mercado, 6, sei lá. Caraca, velho. Então, além de todo o turbilhão, ainda você já... Operava, eu tinha 2 telas na sala, os sócios sabiam. Mas eu não fazia day trade, né? Eu fazia position trade, então assim... Mais tempo. Estava posicionado lá em 10 papéis ao mesmo tempo, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu fazia isso, estudava muito, estudava muito. Sempre fui muito estudioso, assim, muito disciplinado para estudar. Graças a Deus. Isso vem da minha mãe.
Nesse ponto que você passou por toda essa situação, que você fez essa reflexão, né, que foi um momento de introspecção absurdo. Se a gente não faz por bem, a gente tem que fazer pelo mal, né, cara? Pô, a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né, velho? Agora, se não aprende na dor, lascou. E você teve esse momento, esse ponto de inflexão, esse momento de introspecção, né? Onde você teve que olhar para dentro de si. A partir desse momento, você começou a procurar alternativas? Como é que foi esse processo? Que te trouxe ser mais presente no trading e posteriormente fazer a transição de carreira? A primeira coisa que aconteceu foi eu entender que eu não tinha a capacidade de resolver tudo. Porque tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz muito bem. Tá. E vencer nas coisas que eu fazia já era era um track record já. Então, assim, eu quando era adolescente, a minha infância, eu competi, por exemplo, eu tinha um hobby com meu pai que era carrinhos de automodelismo. Sim. Aqueles carros de controle remoto profissionais. Mas... Cara, eu fui multicampeão daquilo, brasileiro não sei quantas vezes, carioca não sei quantas vezes. Que legal, velho. Então, assim, eu tinha esse... Eu vou muito... Autorama, aquelas paradas? Não é Autorama, não. São carros mesmo que correm em pista de asfalto. Por controle de remoto. Asfalto, cara? Dá 120 km por hora, um carrinho desse, 140. Caraca, É um negócio profissional. Que legal, total. cara. Então, assim, pô, fui multicampeão disso. Aí, pô, eu era um bom aluno no colégio. Sim. Então, eu tinha uma autoconfiança muito grande, que nunca, graças a Deus, virou soberba. Sim. Mas, poxa, eu falava, não, cara, eu consigo. E quando a primeira grande fragilidade que eu vi na minha vida foi quando eu não consegui resolver o meu problema de saúde. Né? Então, assim, aquilo foi a primeira grande coisa que não adiantava eu virar à noite, não adiantava eu ser intenso, não adiantava eu fazer nada. Né? Adiantava eu botar meu joelho no chão e pedir ajuda para alguém mais forte do que eu. Então, ali foi a primeira vez. Depois dali, a primeira coisa que aconteceu foi a minha espiritualidade, assim, o gráfico da espiritualidade foi exponencial. Porque eu falei, bom, eu entendo que a partir de agora, algo aconteceu. Sim. Né? E eu entendo que a partir de agora, eu tenho uma certa missão intrínseca, que é fazer essa história também chegar a mais gente. Para que o cara que fez tenha a devida honra. Que não sou eu. Tem os méritos. E eu não estou falando de religião, tá? Sim, isso é importante. Existe uma diferença muito grande entre religiosidade e espiritualidade. Muito. Nós estamos falando de espiritualidade. Exatamente. Então ali a primeira coisa que mudou foi isso. A segunda coisa que mudou, aí vem as coisas de ordem prática que eu conseguia fazer. Então eu sentei com a minha esposa, a gente fez um plano, falei, claro, a gente precisa ter X reais, né, para a gente fazer essa transição. Eu preciso tomar mais risco e operar maior no trading para que essa renda comece a fazer uma renda maior, para que componha melhor o nosso orçamento. A gente foi fazendo ajustes. Esse tomar mais risco já é o day trade entrando na parada ou não? Não, position ainda que eu estava na empresa ainda. Tá? Position, mas operando maior. Sim. Né? E aí eu comecei a fazer isso. E a gente chegou nesse plano de transição, nesse número mágico. A gente chegou ali em dezembro de 2020. Tá. Não, desculpa. Em janeiro de 20. E aí eu comuniquei minha saída à empresa. Falei, olha, fiquem tranquilos. Eu vou fazer um outro diretor, que vai ser um dos meus gerentes sêniores aqui. Ainda não cheguei nessa conclusão, mas eu vou chegar. Não vai ter pressa para eu sair, eu vou fazer toda a transição, vou ficar fazendo todo o acompanhamento e tal, não sei o que. Ela fica um tempo depois de sair como backup desse cara, quando ele quiser me ligar e tal, fazer call e tal. E aí em março de 20 vem o lockdown, né, da pandemia. E aí eu entendi ali, e sou orgulhoso da minha decisão, eu não saí, protelei a minha saída até o dezembro de 20. Então eu geri ali todo aquele lockdown ali. Que deve ter sido um caos. Um caos. A empresa nessa época tinha 1.100 funcionários, né? A nossa receita, eram 6 milhões de receita mês. A nossa receita caiu 85% em 24 horas. Nossa. Com uma folha cavalar para pagar. É isso que eu ia falar, cara. É folha de pagamento. Consumo de caixa, né? Consumo de caixa. Aí depois vieram aquelas medidas provisórias e tal, não sei o que melhorou. Ajudou, muito, tudo. Né? Enfim. E ali eu comecei... E ali eu fui para casa. Né? Saí da empresa em dezembro de 20. Já operava, já fazia um dinheiro significativo. Né? Muitas vezes mais do que o meu salário. Né? Em determinado mês, que é variável. Sim. E aí
eu vivi um outro problema, né? Porque meu telefone não tocava mais, né? Sai daqui e vem pra cá. Vamos voltar nesse ponto daqui a pouco, tá? Eu quero te fazer uma pergunta e eu acredito que você tenha algumas experiências que invariavelmente ficam tatuadas na nossa mente e muitas vezes até na alma. Nesse período que você viveu esse caos todo, quais foram as experiências que você não se orgulha delas, que você tinha que fazer e que isso impactou diretamente na família, no trato que você tinha com o tempo, que hoje te gera aprendizado, mas que você não se orgulha disso e que poderia ter te levado a correr o risco da ruína, de perder a família e de usar de maneira mal utilizada o tempo? Descontar na minha esposa as minhas frustrações do trabalho. Fiz isso inúmeras vezes. Sendo rude, nunca maltratei, mas sendo rude, né? Não ouvindo, não perguntando sobre ela, como foi o dia dela, era só eu, né? Ter me inebriado durante um bom tempo com dinheiro. Então, não abre a boca para falar do meu trabalho, porque 95% da renda disso aqui, quem faz sou eu. Isso é ridículo. Sim. Até porque quando você casa, você se anula, né? 50% você se anula. E outra, porque você está puxando 50% de uma outra pessoa. Exato. Então, casar é um ato de humildade e generosidade, das duas partes. Perfeito. Porque existe uma entrega absurda da outra parte que talvez não contribui totalmente com a parte financeira, mas se não tivesse... é Se não tivesse, eu não teria condição de colocar energia. Eu nunca teria chegado aqui sem minha esposa. Jamais. Eu concordo. Sem a minha esposa, Maria Clara. Sem a minha esposa, jamais. Perfeito. Jamais. Concordo e... Minha esposa teve uma paciência incrível e uma habilidade, uma maturidade emocional fora da capacidade humana. Quase que divina. E ela ainda tem isso. É a maior qualidade da minha esposa essa. Mas assim, léguas. De saber ver o pau quebrando e tá equilibrado. Você deixou de ter experiências de festividades da família ou momentos de intimidade em detrimento do trabalho? Inúmeros. Meu filho é recém-nascido, no dia seguinte eu voltei a trabalhar. Eu já cansei de domingo e sábado deixar minha esposa na mesa do restaurante, ir para fora do restaurante no meu telefone com o cliente e ficar uma hora no telefone com a minha esposa. Eu chegar, minha esposa tá no café, o meu prato tá cheio, gelado, eu não comer, e minha esposa já pagou a conta e me encontrou lá de fora do restaurante, porque ela sabia que eu estava resolvendo um problema, ela sabia que era assim. Então ela já pagou a conta, já resolveu tudo e já saiu. Isso era um almoço de sábado, cara. Isso faz com ninguém, velho. Cara, ela foi parceiraça, velho. Isso não se faz nem com inimigo, cara. Sim, você vai jantar com um cara que você não gosta, você deixa ele na mesa? Você não deixa. Eu tava deixando a pessoa mais importante da minha vida, pô. Porque quando a gente sai, cara, de casa, você vai continuar honrando teus pais. Sim. Mas a tua família é aquela família que você fez. Exato. Entende? Então, assim, aquilo era um nível de falta de respeito brutal, só que era a minha profissão, era tudo que eu tinha, cara. Tudo que eu tinha era o meu nome e o meu cargo, pô. Era tudo que eu tinha, pô. Era o que me abria a porta. Era o que me dava grana. Era o que eu mergulhava. Era o que abria, assim, me trazia boas recepções, convites de jantares. Era isso, era o que eu tinha. Agora, imagina o seguinte, se você tivesse, em detrimento de tudo isso, perdido a tua família, você acha que você conseguiria sustentar tudo que você tinha? De maneira nenhuma, né? É uma reflexão que a gente não faz no momento que a gente está no olho do furacão. Cara, porque você está inebriado, cara. Exato. Você está inebriado pela grana, você ganha mais 20, 30, 40% todo ano do que você ganhava. Você está inebriado pelo status, então aquele cara que você achava que era inalcançável, ele te chama para jantar. O cara era inalcançável 3 anos atrás. Hoje ele faz questão de chamar você e tua esposa para jantar. Então você fala assim, cara, eu cheguei no final do arco-íris, né, velho? Tipo assim, eu zerei o jogo, pô.
Eu zerei o jogo. Eu pensei isso várias vezes na minha vida, cara. Várias vezes na minha vida. Vim pra São Paulo, eu tinha um motorista me esperando, não sei o que. Gente, isso mexe, pô. Falar que não. O cara que fala que não, das duas uma. Ou ele é muito evoluído espiritualmente, né, que, não sei, acho raro esse ser, né, ainda mais atualmente, ou ele não viveu isso. Exato. Entendeu? Eu vivi, então eu não tenho vergonha de falar. Eu nunca usei meu cargo mal, eu nunca maltratei pessoas, pelo contrário. Pelo contrário. Eu sempre fui um líder particularmente adorado. Mas essas coisas, você fica cego, pô. A verdade é essa. Entendeu? É como jogadores de futebol hoje, tão jovens, que ganham 1,5 milhão, 2,5 milhões, não ganhava nem perto disso, meu Deus. Entendeu? Mas o cara, aí a gente bota a culpa, bota o dedo, né, aponta, pô, o cara se perdeu, pô, é muito dinheiro, cara. Entendeu? O cara se perde. Defina tempo. Deus. Fala mais. Não tem nada que a gente vai fazer aqui embaixo que vai dar mais um dia de vida pra gente. O equilíbrio do tempo é estar em comunhão com o universo e com Deus. A alocação certa de tempo só se dá quando você está cumprindo a vontade de Deus, ou melhor, quando você está andando a caminho do seu destino. Destino é a missão que Deus me deu aqui na Terra. As decisões que eu tomo são possíveis borrachas para apagar esse caminho que Deus traçou. Perfeito. De maneira ou a encurtar o caminho, que eu posso apagar e criar um caminho melhor, são as minhas decisões. Sim. Ou apagar e criar coisas que eu me perca e aquele destino lá se torne cada vez mais longe. Então a correta administração, o equilíbrio perfeito do tempo é você estar em total sinergia com Deus, na minha opinião. Por isso que tempo, para mim, na última linha, usando lógica, né? Tempo é isso, portanto tempo é Deus. Entendeu? Tempo é Deus para mim. Muito bom. É um ativo importantíssimo que vai te trazer tudo na sua vida, né? Então, hoje o meu tempo está em tocar os negócios, em operar, em levar meu filho e buscar meu filho no colégio todo dia. Então, meu filho, desde 2 anos de idade, meu filho está com 5,5. Desde 2 anos de idade, eu levo ele no colégio todos os dias. Quando eu posso ir para o judô com ele, eu vou. Quando eu posso ir para natação com ele, eu vou. E ontem, 7 da noite, eu estava dentro do quarto dele, no chão, brincando com ele. Para criar memória com ele, para que, de repente, ele lá na frente lembre disso, de forma consciente ou inconsciente, e de repente não incorra nos mesmos erros de administração de tempo que eu tive até meus 30 anos, que é um tempo considerável. Muito bom. Tempo considerável. Isso é incrível, né, cara? Quando a gente olha para os nossos filhos, né? Eu tenho 2 meninas também, daqui a pouco você vai ter... É menino que tá vindo? Menino, Fernando. Que bênção, cara. 2 meninos. Uhum. E são pequenas coisas que eles conseguem enxergar um valor absurdo nessas pequenas coisas, né? Que nem a minha filha, a mais nova, a Liz. Às vezes a gente brinca assim, cara, papai, vamos contar uma charada? E aquele momento da gente inventar charada, de falar besteira, de dar risada das palhaçadas que a gente faz, é um momento de ápice. Ou, papai, me carrega nas costas. Ou a minha filha mais velha hoje, né, ela gosta de futebol, mas você percebe que ela gosta de futebol porque eu gosto de futebol, e ela quer estar naquele momento com você. Sim. E isso é incrível, cara. E eu te pergunto, como ser pai te ensinou? O que ser pai te ensinou sobre o valor da família, do tempo? Ah, cara, ser pai mudou minha vida. Mudou minha vida. Para melhor, né? A gente se policia mais, a gente fica mais brando, a gente tem mais medo. Sempre fui muito corajoso. Muito bom. Sempre fui muito corajoso, muito atirado. Eu vim de baixo, cara. Né? Cresci 27 anos num bairro super humilde do Rio de Janeiro. Nunca me faltou nada, mas a gente nunca... A gente não era classe média alta, não era rico. Classe média baixa, pô. Né? E eu acho que os filhos são a chance da gente ser uma versão
melhor num futuro que a gente não vai estar mais aqui, entendeu? Então, assim, o meu objetivo de vida hoje, eu brinco que é o seguinte: o meu objetivo de vida é eu com 70 anos ainda ser atraente para o meu filho. Esse é o meu objetivo de vida hoje. É com 70 anos, quando de repente eu não puder mais agregar muita coisa para ele, né, eu recebi uma ligação para almoçar na casa dele no domingo, por exemplo. E ter orgulho de falar quem é o pai dele. Esse é o meu objetivo de vida. Eu estou construindo isso dia a dia. Não sei se vou conseguir, mas trabalho intensamente para isso. Criando memórias e criando valores e criando princípios. Eu tenho uma educação dura com meu filho. Dura. Fez alguma coisa errada, volta, faz de novo, vai lá. Isso. Bem rígida. Eu compartilho dessa mesma visão também, mas sempre sabendo diferenciar a dureza no trato, porque a vida nos cobra, mas sempre entregando o maior amor possível. Sem dúvida. A coisa é amor, na verdade, né? É. A dureza muitas vezes é o amor, né? Porque... A falta dela que é o contrário disso. A gente vai tentar melhorar quem a gente ama, né? Quem a gente não gosta... Perfeito. Né? Então, assim, é o amor maior, cara. É um nível de envolvimento que até a gente ter filho a gente não sabe que existe, cara. A verdade é essa. É clichê. Sempre falam isso, né? Quando vai ter o primeiro, né? Pô, você vai ver agora. Pô, você vai ver. Tá. Cara, é incrível. É incrível. É incrível. Então a minha vontade de servir, né? Então, assim, a minha vontade de continuar cavando hoje é pela minha esposa e pelo meu filho, pô. Parece que você ganha uma bateria a mais, né? Cara. Então assim, pô, eu fiz o meu. Pô, mas agora eu quero fazer por esse cara, velho. Então assim, eu quero comprar mais 3 apartamentos. Sei lá. Entende? Eu quero servir. Eu quero, sei lá, eu quero poder ser, sem mimar, né? Mas eu quero poder ter potência para ele se sentir seguro. Né? Então me olhar com 25 anos e falar assim, cara, eu vou fazer o meu, se eu não fizer a minha parte, meu pai vai me pegar, eu vou passar vergonha, mas eu sei que se o couro comer, o coroa vai chegar junto. É isso, cara. Eu não vou estar descalço. Eu não vou estar descalço, esse cara é forte. O cara vai estar comigo, não só de grana. Emocionalmente, de tudo. Espiritualmente, de tudo. Intelectualmente. Tudo. Pô, ele ser um cara confiante, entendeu? Então eu falo pra Clara, minha esposa, eu vou criar os meus filhos para eles terem confiança. Eu nunca tive grana na minha infância, mas eu sempre tive confiança. Meus pais sempre me criaram para ser campeão. Sempre. Sempre. Pesadamente. Meu pai principalmente. Perfeito. Principalmente. Perdeu, faz de novo, não sei o que lá, tá ruim. Não, pai, tá ruim, meu filho. Dá para ser melhor. Dá, faz de novo. Não, mas eu não aguento mais, meu filho. Dorme, descansa, amanhã acorda, faz de novo. Muito duro. Meu pai foi muito, muito, muito rígido, muito duro comigo. E eu agradeço, cara, hoje. Você tem trauma por causa disso? Não. Não tenho. Tenho gratidão. Tenho gratidão e... Poxa, como eu queria ter entendido isso antes, né? É muito louco isso, né, cara? Agradecer em loco. Né? Tipo assim, né? Ele mandou fazer um negócio e eu falei, pai, vamos parar só um pouquinho aqui a bronca. Muito obrigado, velho. Porque o que o senhor está fazendo por mim, lá fora, vão tripudiar, pô. Exatamente. Então assim, lá com 27, pô, cara, eu tinha gerente sênior de 50 anos, cara. O cara que estava no mercado de trabalho é 35. Eu com 27 era diretor da empresa. Eu tinha liderança sobre esse cara. Então assim, o começo da minha ascensão profissional foi caótico, cara. Totalmente desacreditado. Eu era um cara jovem, cara. Sim, eu sei. Com visões diferentes. Entendeu? E existe preconceito. Claro, né, que existe. Não tem como. Cabeça branca faz diferença. Faz diferença. Opa! Você falou uma coisa, velho, que eu acredito muito nisso também. Que ser pai nos torna mais prudentes. Muito. Hoje, eu penso assim, toda decisão que eu for tomar, eu penso assim, cara, se eu tomar essa decisão, eu coloco a minha família em risco, a minha família corre o risco da ruína por essa decisão que eu vou tomar. Se a resposta de imediato for sim, eu, sem sombra de dúvida, já esqueci. Eu nem lembro o que eu pensei. Agora, se a resposta for não, beleza, então vamos continuar
fazendo o metapensamento, né? Pensando sobre o meu pensamento, para chegar numa decisão mais racional possível, né? Usar da racionalidade para controlar a emocionalidade. É assim contigo também? Ecologia das decisões, né? Qual é o impacto que vai ter? Né? Então, se eu me mudar para São Paulo, por exemplo, para uma oportunidade profissional, como é que vai ser isso? Sim. O meu filho é muito ligado no colégio dele. Isso, eu sei que vai ter um colateral, mas é um colateral administrável e em compensação na parte financeira e profissional. Isso vai ser um avanço muito grande, né? Então, essa tateada é a sabedoria, né? Antes uma dúvida do que uma certeza errada. Sim. Né? Então, assim, é melhor você ficar na dúvida do que você bater o martelo e aquilo levar para um caso de ruína, por exemplo. Né? Então a gente fica mais prudente, mas é engraçado. A gente fica mais prudente, mas o apetite aumenta. É engraçado isso. Exato. Então, eu estou chegando nessa conclusão agora. O apetite faz todo sentido da gente continuar buscando, da gente ir pra rua todo dia, lutar igual o leão para trazer para casa aquele conforto, aquela viagem pro resort que vai poder fazer se aquele contrato fechar, se aquele trade, aquela operação, pô, se eu matar no alvo certinho, se eu não ficar matando antes, o que eu posso fazer com aquilo, qual é a benesse que aquilo vai trazer a médio e longo prazo para minha família e tal. Esse apetite aumenta. Só que esse apetite vem carregado de prudência. Porque a gente vai ficando mais velho e a gente não tá mais sozinho no barco. Quando a gente tá no jet ski, que só dá para um, né? Eu sei que tem jet ski que dá para dois, né? Tá só para um, né? Que o pessoal só tá para um, pô, você deu uma curva fechada, você sabe que, pô, cara, se eu me ferrar aqui, eu sei que eu vou cair para aquele lado ali, de repente é só eu, pô, o jet ski, tá? Pô, quando você anda de jet ski com uma criança de 3 anos segurando na sua cintura, você vai andar de outro jeito, né? Mas talvez andar de jet ski com uma criança de 3 anos e você mostrando pelo mar a primeira vez, vai ser muito mais gostoso de você andar sozinho. Então eu acho que o apetite aumenta, mas você fica mais prudente. Então, por exemplo, com a prudência vem um nível de seleção alto, que é o que você está falando. Então, pô, isso aqui não está aderente à minha filosofia de vida atual, ao meu conjunto de valores e princípios. E valores e princípios são inegociáveis. Eu não vou negociar isso aqui. Sim. Isso aqui vai mudar completamente, isso aqui se der errado, isso aqui vai mudar completamente a estrutura de segurança e conforto e zelo que eu consigo prover para minha família hoje. Então isso aqui não vale a pena, o risco dessa operação é péssimo. Né? Então isso vai vindo com o tempo, vai vindo com a maturidade, vai vindo... A gente, quanto mais velho fica, mais errou, então a gente vai... Né? São as sinapses, né? A gente vai desenvolvendo sinapses, né? Igual a gente quando joga videogame, né? Às vezes você chega na fase 5 você não passa nunca, né? Aí você fica ali, fica ali, fica ali. Aí você matou a fase 5. Aí, por exemplo, o videogame não gravou. Rolava isso, né? Sim, sim. Aí no dia seguinte, volta a fase 5, aí você passa em 10 minutos. Porque você já aprendeu. Porque você já fez a sinapse, cara. Você já fez o passo a passo para aquilo, entendeu? Então, esse erra. Vou errar um erro novo. Vou errar um outro erro novo, porque esses 3 erros aqui eu já não erro mais. E esse aqui eu não errei, mas é um erro novo. Errando erros novos, você vai se tornando mais eficiente, entendeu? Mais eficiente. Desde que você aprenda com os erros. Sem dúvida. Isso explica porque tem muitos empresários que às vezes quebram e conseguem retomar o ponto onde eles estavam. Sem dúvida, tem aquela máxima, né? O primeiro milhão é difícil, o segundo é mais fácil. Tem aquilo, né? Exatamente. O pessoal fala e faz sentido mesmo, né? Faz porque total sentido. Existe uma curva de aprendizagem ali que você, em grande parte, já dominou. Né? Então, a partir de agora, os avanços são muito mais rápidos e poderosos do que os retrocessos. Né? Então você anda 2 passos para frente e 1 para trás, 2 para frente e 1 para trás. E aí a conta é sempre positiva. Né? Perfeito. Partindo desse princípio de não correr o risco da ruína, porque tomar decisão de transição de carreira quando a gente é solteiro é uma coisa. Sem dúvida. Quando nós temos a responsabilidade de provedor, de pai, de estrutura, de pilar da casa, é outra coisa. Você se viu naquela situação de estresse absurdo por causa do trabalho e se viu na necessidade de fazer essa transição de carreira. E você se programou, como você muito bem disse, né? Você se programou para fazer essa transição de carreira. Fazer a transição de carreira para o trading, ela foi seguida à transição de sair do CLT. Sim.
Não aconteceu no momento, eu vou sair do CLT para ir para o trading. Você já operava, fazia position, mas em que momento que você focou as suas energias mais no trading, obviamente, e aí é importante a gente falar sobre isso, sabendo que você tinha outras fontes de renda, Sim. que isso te respaldou a tomar essa decisão. Sem dúvida. E qual foi a sua motivação para poder concentrar mais energia no trading, para agregar o day trading, etc.? Gui, a minha transição de carreira, apesar de muito planejada, o fato de eu ter feito uma transição de carreira para o trading, a justificativa maior, sendo absolutamente honesto e transparente, eu precisava de um tempo, cara. Tá. Então assim, eu saí da empresa, qual é a outra coisa que eu sabia fazer que não aquela que eu fazia que eu não queria fazer mais? Uhum. Eu sabia operar. Eu falei, pô, isso aqui vai me dar uma renda, isso aqui vai fazer com que, de repente, eu consuma menos o capital mês a mês que eu juntei para me manter enquanto eu não tenho uma outra fonte de renda, e isso aqui vai ser uma atividade e tal. Então, no primeiro momento, sendo transparente, eu queria, e fiz isso de forma muito responsável, mas eu queria sair daquela realidade que eu estava, porque eu realmente estafei. Sim. Né? Então, assim, e o trading, eu falei, pô, isso aqui é legal, porque primeiro, eu consigo fazer da minha casa. Pô, eu já faço, eu já tenho experiência. Então foi útil ao agradável. Tá? Foi útil ao agradável. Essa parte que você falou é muito importante. Né? Então, assim, tem muita gente que vai fazer uma transição de carreira para atividade de trading e tal, que é totalmente possível, eu fiz e tal. Mas você tem que, de maneira ideal, né? Eu sei que nem todo mundo de repente vai conseguir construir isso e tal. De maneira ideal, você tem que ter rendas acessórias, né? Então, pô, ali eu já tinha um apartamento alugado. Eu já tinha um rendimento de aplicações de renda fixa. Sim. Né? Então, assim, eu já tinha rendas passivas que vinham de coisas que eu já não precisava botar meu tempo para que elas viessem. Tá? E aí eu tinha a renda do trading e tal, não sei o quê. Né? E de lá para cá, eu ainda fui empreendendo, né? Porque uma das, talvez a maior, né? Benesse de você ser um trader profissional, né? É você ter tempo. Né? Então, por exemplo, hoje eu fico na tela de 9 ao meio-dia. Ponto. É isso aí. Né? Então, assim, eu tenho lá de meio-dia até, sei lá, para eu levo meu filho do colégio 12h30, eu busco ele 5 da tarde, eu tenho a tarde livre, eu vou para academia ou não, se eu não malhei de manhã, eu tenho um hobby que é tocar guitarra, então eu posso tocar guitarra de tarde, eu posso fazer um call para tocar um dos três negócios que eu tenho em paralelo. Então, assim, a coisa fica mais dinâmica, né? Você fica muito eficiente. Tá? Então, é isso. Foi uma transição planejada, mas foi uma transição no primeiro momento, né? Para meio que fugir daquilo que eu fiz. Não é absolutamente transparente. Sim. Precisava de um tempo para mim, cara. Isso é importante a gente falar, cara, para a audiência que acompanha o Gamecast, que está assistindo o Mapa Mental e que vive o trading ou vive o mercado financeiro, os investimentos. Fazer a transição de carreira para viver exclusivamente de day trade é totalmente possível? Mas existe uma certa prudência a ser tida no momento de tomar essa decisão e na construção dessa transição. Porque uma coisa é você fazer a transição e você depender 100% dos resultados que você faz no trade. Você vai colocar uma carga emocional absurda e isso vai anular a racionalidade que você precisa para tomar boas decisões. Ter rendas extras suportam as melhores decisões de trade, o que melhora a eficiência, melhora o resultado. E é isso que eu percebo que muitas pessoas não conseguem entender. Vários alunos e seguidores, com o passar do tempo, acabam que compreendendo, mas de imediato não compreendem. Fala um pouco mais sobre isso para quem está assistindo a gente aqui, da importância de você fazer uma construção de fontes de rendas diversas, para que você tire o peso de ter que fazer só o resultado do trading. Porque hoje, inclusive eu estava fazendo essa conta. Poxa, se eu paro com todos os meus negócios, com todas as minhas fontes de renda e vivo exclusivamente do mercado, eu consigo pagar o meu custo fixo, porque automaticamente eu anularia o custo da empresa, anularia vários outros custos que tem, custos operacionais. Só que a questão é, será que a qualidade das minhas decisões se manteria as mesmas que eu tenho hoje? Pouquíssimo provável, né? Pouquíssimo provável. Possível, mas não provável. Exato. Possível, mas não provável. Possível pela experiência acumulada, mas pouco provável porque o fator emocional vai pesar mais. Sim.
E quando a gente chega num certo padrão de vida, você pensar em regredir é complicado, né? Você pensa sempre na ascensão, não na regressão. Até porque você não está sozinho e vai ter que frustrar outras pessoas. Exatamente. Isso pode custar muito mais caro do que você coloca na ponta do lápis. Sem dúvida. Então fala qual que é a tua visão com relação a isso e que direção você dá para quem está assistindo a gente. A minha visão é a seguinte. 90% das pessoas que vêm para a atividade de trading vêm pela motivação errada. Vêm pela frustração delas profissional, seja qual for. Ou porque trabalharam muito, ou porque não se acharam, né? Passearam e não se acharam, né? Não deram sorte, acharam uma boa oportunidade, uma boa empresa, não tiveram um negócio e tal. E essa pessoa, ela vem para a atividade de trading por essa frustração e por uma outra frustração, que é a frustração de lidar com seres humanos. Então, assim, a pessoa fala o seguinte, poxa, eu vou para a atividade de trading porque sou eu e o computador. E eu não preciso lidar com ninguém. Pessoal, sempre os seus maiores problemas vão ser causados por outros seres humanos. Perfeito. E as maiores soluções também. Também. Então, a gente não pode esquecer que nós somos relacionais, né? Então, se você está indo para a atividade de trading para ficar sozinho, eu tenho uma péssima notícia. Vai dar errado, porque é antiproducente com o universo. Eu entendo o seguinte. Deus trabalha no atacado e não trabalha no varejo. Porque se Deus fosse trabalhar no varejo, tudo bem que ele é Deus, mas daria um pouco mais de trabalho. Então ele trabalha no atacado. De que forma? A primeira coisa que a gente está aqui, na minha opinião, e para mim esse talvez seja o ponto, eu sei, eu estou atento à pergunta que você me fez, mas só dando uma contextualizada. A primeira coisa que a gente está aqui é para servir. Perfeito. Então, a nossa prosperidade, lembrando que prosperidade é diferente de riqueza. Prosperidade é mais, né? É riqueza também, mas é você estar bem com a tua saúde, é você estar realizado, é você ter uma família legal em casa. Isso é uma baita prosperidade, né? Então, a prosperidade vem do servir. Se a prosperidade vem do servir, eu tenho que me relacionar, eu tenho que estar com pessoas. Eu tenho que entregar alguma coisa de volta. Entende? E a atividade de trading, ela é uma atividade, por natureza, reclusa. E isso conquista muita gente no momento inicial, porque o cara está machucado das frustrações que ele teve com o chefe no trabalho, com os familiares, com a namorada que ele tinha, e o cara vem para o trading para se esconder atrás de uma tela. Isso não existe. Isso é contra a lei que rege a coisa, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo em última instância? Nós estamos servindo Perfeito. a quem está nos ouvindo, com as nossas experiências, que podem ser as melhores ou as piores, mas que podem abreviar a trajetória de alguém. Alguém pode ouvir uma coisa que eu falei, ou que você falou, e estar nessa situação e falar, cara, eu demoraria sozinho para chegar nessa conclusão muito tempo, e eu cheguei hoje porque eu estou vendo o podcast do Mapa Mental do Guilherme Cardoso. Pronto. Já valeu. Se for uma pessoa, já valeu, a gente já fez o nosso trabalho. Perfeito. Tá? Concordo Então eu plenamente. acho o seguinte, primeira coisa, chegar na atividade de trading pela motivação certa. Qual é a motivação certa da atividade de trading? A atividade de trading é uma poderosa ferramenta para geração de renda. Ponto final. É como um trabalho qualquer. Então todo mundo sai de casa, entra no ônibus lotado, ou no Uber, ou no raio que o Paca, pega o patinete elétrico, e vai para o trabalho para quê? Para ganhar dinheiro, para ter uma fonte de receita. A atividade de trading é isso, é uma fonte de receita. Que, assim como no trabalho, se for feita de forma diligente, profissional, adequada e tal, você vai performar cada vez melhor. Então a primeira coisa é chegar com a motivação certa. Pô, deixa eu entrar nisso aqui. Isso aqui, primeiramente, para mim, vai ser uma fonte de renda extra. Então eu vou levar isso aqui junto com o meu trabalho. Eu sei que meu trabalho não está tão bom assim, mas eu vou tatear isso aqui. Eu vou ficar um tempo aqui. Tempo não é 3 meses, cara. É no mínimo 2, 3 anos, na minha opinião. No mínimo. Para o cara viver um conjunto de situações, que é o que a gente vai chamar de curva de aprendizado, né? Pegar um ativo que entra em leilão com ele dentro, né? Pegar uma notícia, pegar trazer repertório. Exatamente, fazer aquele repertório caótico, né? Porque o repertório bom a gente esquece, né? Então, assim, eu acho o seguinte, pessoal, transição de carreira para trading
motivação certa. Segundo, tempo de estrada. Então você tem que ter estatística para você tomar essa decisão. Então você já performa... Porque assim, pessoal, esse negócio do tipo, eu vou fazer minha transição para o trade, se eu sair da empresa, hoje minha rescisão é 30 mil, eu tenho 30 mil guardado, então eu vou ter 60, meu custo de vida é 5. Né? Então eu vou ter por 12 meses, tem um ano. Beleza, mesmo que eu não faça nada no trade, eu todo mês vou lá na minha conta, pego 5 mil e pago a conta, então dá para sobreviver um ano. Né? Cara, você ganha dinheiro hoje no trade? Mograbi, eu não ganho dinheiro hoje, mas é por causa do meu trabalho. Não, não é, cara. Não é por causa do teu trabalho, não. É porque se você fosse eficiente e tivesse o conhecimento certo, você já... Não estou dizendo a magnitude de dinheiro, mas você já seria positivo, mesmo trabalhando. Você iria para um tempo gráfico operacional mais longo. Agregaria um valor ao seu salário. Ali. Então não há... Existe uma mítica de que você vai sair do seu trabalho e você vai ser positivo no day trading na sua casa no dia seguinte, que você nunca foi. Então assim, isso não acontece. Não, e a probabilidade, mesmo que você seja positivo, tomando uma decisão como essa, por fatores emocionais, é que você não tome boas decisões no começo. Aí você vai ter a carga emocional, que é o seguinte, caramba, cara, esse mês eu fechei quase no 0 a 0, eu perdi R$500, mas pô, vou ligar lá pro banco e vou baixar 5 mil da minha aplicação para fechar minhas contas aqui. Só isso aqui, cara, já acabou com você. Porque você, na sua cabeça, o teu relógio tá assim, perdi um mês, perdi um mês, perdi um mês. Pressão. Então assim, não adianta, pessoal. Isso aqui é o seguinte, a atividade de trading tem que ser leve. Tem que ser leve. E tem várias formas de você transformar ela numa atividade leve. Então, por exemplo, você não precisa ficar na tela 10 horas, 8 horas por dia, com o olho ardendo 6 horas da noite, com o olho todo vermelho. Você não precisa. Porque você tem subterfúgios para que você seja eficiente num período de espaço mais curto. Então, assim, são vários... a gente poderia ficar aqui, né? São vários caminhos, mas se eu fosse citar o que mais está errado, é o motivo pelo qual as pessoas vêm para a atividade de trading. Eu sinto que em algum momento, né, a atividade de trading é um grande ralo que vai recebendo um monte de coisa que não é, né? O cara não vem por trading porque ele se achou naquilo, ele gosta que ele opera muito bem. Então ele viu que aquilo é algo que ele faz bem. Sim. Né? Mas não, ele vem porque ele não quer mais estar no escritório, ele vem porque ele não quer ter chefe, ele vem porque ele pode trabalhar da praia, que é uma grande mentira. Né? Para quem é profissional, isso não existe, pessoal. Desculpa, mas não existe. Ele vem por uma série de outras coisas que são frágeis, entendeu? E aquilo não se sustenta. Aí o que vai acontecer? Esse cara dos 60 mil, quando tiver com 15 na conta, né? E ele tem só mais 3 meses, ele vai voltar para o mercado de trabalho. Ou seja, ele fez uma transição errada e a culpa não era atividade de trading. Muita gente faz transição de carreira de trading com 1 ano de trading. Eu tenho 10 anos e meio de trading. Nos 4 primeiros anos eu não ganhei dinheiro, cara. Eu estudava igual um cavalo, cara. Tem todos os dias que você possa imaginar. Naquela época eu tinha livro em inglês. Então, pô, ainda li em inglês. Então, assim, fazia backtest no ElfLab, mexi na programação do Profit. Pô, me preparava pra caramba, cara. Tinha uma base matemática muito forte da minha profissão, né? Obviamente que não é o cara tem sucesso como executivo, vai ter sucesso como... Não estou falando isso, mas tem uma base que você carrega. Isso é uma outra ilusão também. Tem uma outra ilusão. Então, assim, eu sou muito bem sucedido aqui. Então, por exemplo, lá no programa de mentoria lá, pô, atendo grandes executivos, cara. Entendeu? E o cara vem nessa vibe. Eu falo, cara, isso aqui é um outro ambiente que você vai começar de estagiário. Eu tenho aluno meu que era caminhoneiro, que não tinha contato nenhum com o mercado financeiro, que hoje vive de trading. Conheci ele, no seu evento. Você conheceu ele, né? E, cara, tira ali todo mês 5, 8, 10 mil reais. E eu já tive vários alunos médicos super bem-sucedidos, empresários, e que não conseguia ter... Mas é o coração ensinável. Exato. É essa a questão. Muitas a humildade, vezes o ego... Exatamente. O caminhoneiro é muito mais provável, não denegrindo a profissão, gente, pelo amor de Deus. Uma das profissões, no Brasil, então, né, que não tem, pelo amor de Deus, a gente é só parar um dia. Exatamente, a gente viu isso, né? A gente viu. É uma profissão incrível. Mas assim, ele vai ter um coração mais ensinável, ele vai estar mais humilde frente à profissão do que o cara que é cirurgião e faz 300 mil por mês. Entendeu? Eu faço 300 mil por mês na profissão, eu vou fazer 100 mil por mês no mercado. Perfeito. Não é assim, é mais provável que você perca 200. Exatamente. Entendeu? Tempo de qualidade,
pra gente, pros outros. Eu acredito que é uma grande conquista que o trading pode trazer, obviamente, depois de toda essa jornada construída, né? Hoje, graças a Deus, eu trabalho a 20 passos da parte de dentro da minha casa, no escritório, e tem uma janela operacional como a tua, na parte da manhã, e outros horários eu uso para construir outras coisas, outras fontes de renda, estudar, me desenvolver. Só que essa é uma parada que ela é construída ao longo do tempo. Hoje, Mograbi, você enxerga que tempo de qualidade para você e para tua família é a grande recompensa que o trading te traz? Se sim, existe outra também que você enxerga como uma grande recompensa, um grande prêmio? Tempo é luxo, o maior luxo do mundo é tempo, tá? Não é bem material. Tá. Depois você me responde se tem como comprar tempo na tua visão. Tá, tem. Então, tempo é luxo. Tempo de qualidade é você estar com a alma naquilo que você está fazendo. Tempo de qualidade não é tempo absoluto. Fiquei 30 minutos no chão brincando com meu filho. Você pode ter ficado 30 minutos no chão com teu filho atualizando o Instagram toda hora. Uhum. Né? Então, tempo de qualidade é você, de fato, estar com o corpo e com a mente e com a alma naquele momento que você está vivendo. Nem que seja 10 minutos. Nem que seja 10 minutos. Mas a coisa mais importante que o trading me deu não foi isso. A coisa mais importante que o trading me deu é ensinar outras pessoas. Muito bom. Eu nunca servi tanto na minha vida o próximo como eu sirvo hoje. Mas qual que é o ganho que ensinar outras pessoas trouxe para você, no teu entendimento hoje? Servir. Quer dizer, eu entendo que Deus me tirou de um caminho que era um caminho que foi necessário para mim, em que eu fui treinado durante 15 anos para me relacionar e, de certa forma, liderar pessoas, e que hoje eu uso tudo isso que eu pratiquei ativamente durante 15 anos da vida corporativa, que é treinar pessoas, e eu faço isso, por exemplo, hoje com os alunos. Então é uma preparação em que Deus foi me dando a ferramenta de forma sorrateira e silenciosa, sem que eu entendesse, para que eu usasse essa ferramenta para servir mais pessoas à frente. E aí a conta fecha. E aí a conta fecha. Bom. Então é como se ensinar a atividade de trading para aqueles que estão num outro ponto da curva de aprendizado que nem eu, que eu também continuo aprendendo, né? Então a curva é infinita, só que de repente eu estou um pouco mais à frente. Só isso. Na minha opinião, só a minha opinião, estar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Ele vai usar os dons e os talentos que Ele me deu e eu pratiquei, minha capacidade de comunicação, minha capacidade de relacional, minha capacidade de me fazer um líder num ambiente, minha capacidade de conseguir gerar numa outra pessoa sensibilidade. Isso não é todo mundo que tem. E outra coisa, veja bem, o Neymar joga muito mais bola do que eu. Cada um vem com um kit divino de dons e talentos. Esses dons e talentos dão para ser melhorados, que é a prática. É você praticar. Por exemplo, eu fazer aula de oratória. Eu sou bom comunicador. Poxa, mas eu posso melhorar. Então, se Deus me deu o problema o dom da comunicação, mas eu posso melhorar esse dom. Posso aprimorar. Tá tudo certo. Então, usar isso para servir o próximo, acabou. Aí você fechou. Porque aí você está na roda da prosperidade, entendeu? Prosperar é servir, e servir é não negligenciar o dom que a gente recebeu. Basicamente isso. Servir é ter a coragem de usar o kit que você recebeu de graça e que você tem sim que dar conta para Deus. Porque quando você for lá para cima, meu amigo, você vai ser cobrado. Eu te dei capacidade de você falar em público e não ficar nervoso. Por que você não falou em público? Porque eu te dei esse dom, vários não têm. Por que você não usou essa parada? Por que você não usou isso, cara? Você tem que usar até o talo. É isso aí. Até não dá mais. Tá com dor de garganta? Vai assim mesmo, porque eu fiz você para falar. É isso aí. Tá indisposto. O cara que te chamou, você não gosta muito, não interessa, cara. Você está indo pela plateia, você não está indo pelo cara que te chamou. Você está indo pela mensagem. E aí você começa a ter uma outra coisa. Aí você começa a entender
qual é a tua missão ou qual é o teu propósito, que está hoje na moda, né? Qual é o teu propósito? E aí você começa a entender a tua linha de ação na vida. Tudo que você receber de proposta que não esteja alinhado com isso aqui, não é para você pegar. Muito bom. Porque Ou isso seja, é um ruído, vai te desviar. Existe o destino, que é aquilo que, na minha opinião, é a tua missão aqui. Tá? Então vamos partir do princípio, que eu não sei, Sim. que a minha missão seja ensinar, ok? Nossa, Perfeito. seja ensinar. Essa é a nossa missão. A gente pode chegar nela de várias formas. Por exemplo, a gente poderia não ter tido a coragem de sair dos nossos empregos. Aí a gente, por exemplo, poderia começar a ensinar com 60 anos. Se a gente morrer com 80, a gente cumpriu aquilo que Deus queria? Cumpriu. Ele queria que a gente ensinasse. Sim. Só que você ensinou 20 anos. 60 por 80. Qual o impacto que você gerou em 20? Menos. Né? Ao passo que, se você entende essa matemática que eu estou falando aqui rapidamente, você se alinha rápido e você desfruta mais tempo. E você vive a sua verdadeira identidade Claro. mais tempo. Porque aquilo é você de fato. Que é um local hoje que as pessoas não encontram. Exato. Porque a gente está sendo doutrinado a viver personagem, entendeu? Caraca, Então assim, eu tô aqui, é isso. eu tô aqui porque eu quero, pô. Exato. E aí entra numa outra parada. Você tá assistindo essa parada, tá pesado. Eu tô curtindo demais o papo aqui. Espero que você esteja também. Faz o seguinte, aperta no like aí, se inscreve no canal do Gamecast e deixa o seu comentário, que eu e o Mograbi a gente adora ler e responde os comentários, tá? Manda ver. Tem uma outra parada muito importante, cara, que eu acredito que seja uma grande conquista, que a profissão que nós escolhemos para nós, traders, e consequentemente as profissões oriundas, as atividades profissionais oriundas ao trading, como a de educador, por exemplo, ela nos traz, que é o poder de escolha. Hoje, graças a Deus e a eu ter utilizado das ferramentas que Ele me entregou, eu consigo falar não quando eu quero falar não. Sim. E sim quando eu quero falar sim. Esse é o auge da vida profissional. E quantas vezes a gente teve que falar sim, querendo falar um não gigantesco? Não, cara, eu fui para diversos jantares na minha vida corporativa, que a última coisa no mundo que eu queria é estar lá. Mas eu tinha um personagem para dar cabo. E aí viver o personagem, ele tem... Durante um tempo faz sentido. Só que no médio e longo prazo você se frustra. Entendeu? Porque, afinal de contas, aquilo está dissonante com quem verdadeiramente você é e para o que você foi criado. Uhum. Ao passo que o contrário disso é uma roda que se retroalimenta. Né? Então, por exemplo, para quem está nos ouvindo, a gente almoçou juntos antes de estar aqui. Tinha alguma necessidade? A gente almoçar junto? Zero. Podia é um vir compromisso. direto pra cá. Mas a gente, se você me convidou, pô, vamos. E foi ótimo. E vai ser ótimo. Entendeu? Então, assim, a gente de fato quer estar aqui. E aí a alma não tá só o corpo, entendeu? Então, assim, quando isso acontece, cara, você, primeira coisa, não fica cansado. Fica cansado de ensinar? Eu não fico cansado de ensinar, cara. E a gente vai até a tarde da noite aqui, porque a gente quer estar aqui, Você a não gente se sente cansa, bem. porque aquilo é você. E parece o seguinte, quando você está no caminho certo, quanto mais você entrega, mais te é dado. Exatamente, cara. Eu não sei se acontece com você, acontece comigo direto, humildade pura e transparência pura para falar. Às vezes, as minhas aulas na mentoria são 2 vezes por semana, eu dou mais ou menos 4 horas de aula, ao vivo, num dia e 4 horas no outro. E nem percebe passar o tempo. Tem vezes que eu abro o Zoom e eu vou abrir o Zoom, vou mandar o link para o aluno e falar, cara, hoje eu tô cansado. Putz, hoje o assunto dessa aula aqui, eu não queria falar disso aqui hoje. Você manda o Zoom, os alunos entram e a mágica acontece. Acabou. Ou seja, é só você ir. Você fazer flow, aquilo, né, que você nasceu para fazer, velho. Então hoje eu entendi aquilo que eu fazia na empresa de ser um líder, fazer gente, promover gente, descobrir talento, promover pessoas,
não sei o que lá, de certa forma, era ensinando pessoas. Que hoje eu entendo. Mas naquela época estava travestido de uma outra coisa. Aquilo me deu a grana necessária para chegar até aqui. Fez parte do processo. Alguém financiou aquele meu processo. Uhum. Para que esse conjunto, essa caixa de ferramenta que hoje eu carrego comigo, da minha vida até aqui, de 36 anos, eu use hoje na minha vida de hoje. Entendeu? Então, nota como tudo se encaixa. É a missão que tem, que é o destino. Né? Aí você tem as suas decisões, que é a borracha, que você pode encurtar ou prolongar a sua ida até o destino. Aí você recebe um kit. Esse kit é o kit necessário para você trabalhar para chegar no teu destino. Deus dá tudo, cara. Deus dá tudo. Só vai te pedir duas coisas. Que você tenha coragem e que você trabalhe. Porque você não pode fazer por você, né? Exatamente. Então assim, o resto Deus vai dar, pô. Fica tranquilo. Muito é o kit bom, pessoal que cada um de nós carrega quando a gente vem para o mundo. E sortudo é aquele, ou bendito é aquele, que descobre cedo. Né? Que descobre cedo. Quando falam pra mim assim, se Deus quiser, cara, eu prontamente respondo, cara, Deus quer, velho. Agora você quer. Sim. Você tá fazendo por merecer. Que Ele quer, cara, Ele quer te dar tudo, velho. Sim. Tudo, tudo, tudo. Mas você tá fazendo por merecer. É isso. Esses dias eu tava refletindo, não faz muito tempo isso. Eu recebo muitas mensagens assim, Guilherme, cara, você me ajudou muito com isso, com aquilo. Às vezes num simples post no Instagram, um vídeo no YouTube. E você, inevitavelmente, recebe mensagens como essa todos os dias. Eu tava refletindo, cara, sobre o quanto eu sou grato por fazer o que eu faço também. Então, é muito louco. Parece que sou eu que tenho que agradecer as pessoas e não as pessoas a mim, porque ensinar me trouxe até aqui e lapidou, afiou o meu machado. Porque quem ensina aprende duas vezes. Então, servir de fato faz com que a gente consiga prosperar cada vez mais. Consiga se conectar mais com a nossa verdadeira essência. É uma parada assim que... Com Deus. Exato. É essa conexão com o divino, né, cara? Você percebe que isso muda também? a vida, né? Isso muda a vida. Quando você... O papo pode estar aparecendo, né, pro pessoal, de repente quem não tem muita sinergia com isso, tá tudo bem. Eu não tive durante muito tempo. Sim. Pode estar parecendo meio... Não, mas cara, a gente tá batendo papo sobre a vida. Isso é real, galera. Real. Quando você tem essa percepção de, cara, eu quero estar o mais rápido possível alinhado com aquilo que eu tenho que fazer aqui. Porque quando você está alinhado com aquilo que você tem que fazer aqui, cara, várias coisas você não vai ter problema mais. Uma delas é dinheiro. Isso já acabou. Porque você vai ter dinheiro. Porque vai ter que ter suprimento para você fazer a tua missão, pô. Então o dinheiro acabou o problema. Acabou o problema de você, eu trabalho com o que eu não gosto. Não existe isso. Não existe isso. Então, muda tudo, cara. Esse problema que eu tive de saúde lá, que eu te falei que ali foi um grande... Eu sempre fui espiritualizado, mas isso era suprimido durante várias épocas da minha vida, porque né, essa loucura, trabalhava 15, 16 horas por dia e tal, mas depois daquilo ali, aí a conexão foi muito grande. E eu entendo que isso mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. E aí vem um senso de responsabilidade, né? Também. Sim, com certeza. Que também é pesado. Para mim, particularmente, é muito pesado. Fala mais sobre isso. Pô, eu não posso errar mais, cara. Eu não posso errar mais, pô. Não tem mais volta, entende? É incongruente, né, cara? Eu fui colocado num lugar que eu não chegaria sozinho. E é aquela coisa, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, tá dando uma aula, tá ministrando uma mentoria, tá fazendo uma sala ao vivo, a gente pensa 10 vezes, cara, sobre o que a gente está fazendo, porque uma palavra nossa influencia de forma positiva ou negativa. Então a gente tem que pensar sobre o que a gente está pensando em questão de fração de segundos. E é uma habilidade que a gente precisa desenvolver todo santo dia e melhorar ela cada vez mais. Porque existem pessoas que tomam decisões que impactam famílias, que impactam gerações,
É o lance da flecha, cara. Se eu lançar uma flecha aqui agora, eu posso estar mirando ela num ponto, só que se eu mudar 1 milímetro que seja, aqui, no momento de lançar, muda totalmente o alvo que vai ser atingido. Pensando mais amplo. Pensando mais amplo. Se você entende hoje que você está conectado com algo maior, independente de trading ou não, você vai conseguir fazer alguma coisa errada com o seu dinheiro? Você vai conseguir ter um outro relacionamento que não seja o relacionamento que você tem com a sua esposa? Gente, nós somos seres humanos, pô, nós somos falhos. Sim. Isso é sufocante, cara. Entendeu? Então assim, você passou aqui no escritório, a gente está aqui gravando na XP, você viu um papel no chão e você passou? Não pode mais, pô. Exatamente. Você vira sei lá, o mal começa a não ser mais tolerado, entende? É aquela coisa, né? Poder pode, mas não deve. Aí você não consegue mais ver uma injustiça muito grande, você não consegue mais ver. Exato. O seu senso de justiça aumenta. Exatamente. De responsabilidade. Você passa a se incomodar com as coisas. A capacidade de se incomodar é um grande motor. Um grande motor para o empreendedorismo. Quem não se incomoda não abre negócio. Você vê um negócio ineficiente. Se você tem uma alma empreendedora, você fala, pô, calma aí. Pô, isso aqui se fosse feito. Pô, se esse garçom não viesse dali, a cozinha aqui, você está o tempo todo tentando gerar soluções para as coisas. Ou seja, a capacidade de se indignar é uma premissa básica para você, por exemplo, empreender. O incômodo é um ponto de partida para a transformação. Né, cara? É igual, já ouviu a história do cachorrinho sentado no prego? Não. Não? Um certo dia, o rapaz foi no posto abastecer o carro, aí ele encostou o carro perto da bomba de gasolina e pediu, completa o tanque aí. E nesse meio tempo ele ficou ali parado, esperando o frentista completar, e levou-se um tempo. Então, um pouco distante do ponto onde ele estava ali, ele observou um cachorrinho sentado e chorando, e não parava de chorar. Ele ficou olhando para aquilo e falou, caraca, velho, um cachorrinho está chorando, não para de chorar. Aí o frentista veio, né, para poder fazer a cobrança. Aí ele virou para o frentista, indignado de ver a situação, e falou assim, cara, por que aquele cachorro não para de chorar? O que está acontecendo? Aí falou assim, ele está sentado no prego. Aí ele falou assim, cara, mas por que ele não sai do prego? Porque talvez não esteja doendo tanto. Né? Então é exatamente isso, cara. Se você está incomodado, mas não a ponto de doer tanto, você não sai do prego, você não busca fazer alguma coisa diferente. E tem muita gente sentada no prego, velho. Não tá doendo tanto. A gente tem a péssima capacidade de se acostumar nas duas pontas, né? A gente se acostuma quando está muito bom, e a gente se acostuma. E a gente vai vivendo de passado, né? Então assim, pô, eu não vou crescer mais, porque tá bom, já sou aqui, já sou o maior, já sou o telaco, né? E a gente se acostuma com coisa ruim também, né? Coisa ruim também. A gente só essa eu falava na empresa, hein? A gente só sabe que a Gillette tá cega quando a gente troca, né? Boa. Né? Boa, verdade. Não passou por isso? Verdade. Tipo, você tá ali, tá sofrendo, né? Às vezes começa a machucar, a Gillette velha começa a machucar, né? Aí você fala, tá bom, sei lá, vou trocar essa Gillette, né? Depois de... Tô usando a Gillette 1 ano, né? Aí você troca, você fala, nossa, pô. Cara, fiz a barba mais rápido. E não dói nada, né? Aí você fala assim, nossa, cara, que isso? É que faz bastante tempo que eu não faço barba, tá? Mas quando porque eu fazia, você tem, eu não passava tenho, por né? isso. Então, tipo assim, a minha não fecha, assim. Infelizmente. Irmão, o papo tá bom demais, cara, mas pra gente partir pros finalmente, espero que a nossa audiência esteja curtindo, esteja aprendendo. Qual conselho que você dá, além de tudo que a gente já conversou aqui, para quem está justamente nesse momento de estar procurando a transição, passando desafios com relação à família, com relação ao tempo, para que consiga fazer uma gestão melhor do seu tempo, consiga cuidar melhor da sua família e fazer essa transição de forma leve? Bom, eu acho que, primeira coisa, independente se a transição vai ser para o trading ou não, sim, pode ser para uma outra coisa, né? Tentar mapear o que você faz muito bem, que para as outras pessoas elas têm que se esforçar muito para fazer.
Se você não conseguir chegar nessa resposta sozinho, você pergunta para as 3 pessoas mais próximas de você, desde que não sejam seus pais. Boa. Tá, então, o que eu faço muito bem? Porque isso é uma boa maneira prática da gente tentar identificar o teu kit pessoal. Tá? Teu kit pessoal. Tendo em vista o teu kit pessoal, você vai pensar em alguma coisa que com o teu kit pessoal você consiga servir e resolver problema de alguém. Perfeito. Adorar resolver problema dos outros é o princípio básico para você mudar de vida. Em todos os aspectos. Muito bom. Porque você vai ficar muito realizado, né? Óbvio. Por ter ajudado, contribuído, nossa, servido. É incrível, né? E, inevitavelmente, isso em algum momento também vai virar um financeiro. Sim, vai agregar valor. Vai agregar valor, você vai abreviar, tornar mais fácil a caminhada de outra pessoa, né? E isso vai virar valor. É a essência do empreender. Né? Exatamente, exatamente. Porque o trading é isso. Sim. Também, né? Então, assim, também é empreender. Né? Sim. E nunca negociar princípios e valores. As 3 coisas. Perfeito. Porque quando você conquistar as 2 primeiras que eu falei, vão tentar pegar o trem e vão tentar botar o trem num outro trilho, entendeu? Aí você fala, não, cara, pô, o trilho que eu tô é esse aqui. Eu sei que pode ser mais longo, sei que de repente é um trilho mais velhinho, não é o melhor, mas é esse trilho aqui, cara. Esse aí, não. Então a capacidade de você dizer não que você só consegue com clareza, né? E com clareza você só consegue quando você tem um objetivo que está lá, que você está olhando para ele, né? E aí todo o periférico ele passa a ser menos importante. E aí você vai conseguindo fazer aquilo que você brilhantemente falou. Ah, esse projeto não me interessa, cara. Ele não está em alinhamento com aquilo que eu entendo que eu tenho que fazer. Entendeu? Ponto Excelente, final. Excelente. Então você vai com esse escudo, vamos dizer assim, um escudo ético, moral, de princípios e valores, você vai conseguindo se manter olhando ali o teu objetivo. Olhando o teu objetivo. Sempre você está olhando para ele. Né? Porque se você começa a negociar esse tipo de coisa, você inevitavelmente você para de ver o objetivo, ele fica turvo, entra uma nuvem na frente, e aí você vai fazendo os caminhos errados, e aí de repente você não vai por um caminho que você nunca mais consegue olhar para aquele objetivo, entendeu? Muito bom. Sim, de forma resumida. E tem uma outra coisa também, né? Tem muita gente que pensa assim, eu vou começar a desenvolver as habilidades que eu não tenho. Quando, na verdade, o que é mais inteligente é a gente aprimorar as habilidades que a gente já tem. Brilhante. Para aí depois, sim, se fizer sentido, desenvolver as habilidades que a gente não tem ou que a gente não é tão bom. Então, o caminho é um pouco contrário, né, cara? Sim. E mais uma pergunta importante. Para quem está tendo dificuldade de gerir melhor o seu tempo e o tempo que entrega para a tua família, de que forma que você direcionaria essa pessoa a conseguir equilibrar melhor esses pratos? Vou separar a resposta em 2. Para quem não consegue gerir o tempo, todo dia acorda de manhã, escreve as 3 coisas principais que você precisa fazer naquele dia. Você vai fazer isso durante 2 meses, depois você não precisa fazer mais. É um exercício chato, que você vai ter que ter muita força de vontade para fazer todo dia, mas que muda vidas. Eu fiz isso como executivo muitos anos. Tá. Eu agora digo, cara, o que eu tenho, quais são os 3 principais leões que eu tenho que matar hoje? De preferência, eu vou tentar matá-los antes do almoço para eu ter uma tarde tranquila e almoçar bem. Eu já começava na... Era o momento que você tem mais energia ali. Beleza. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu estava igual um tarado na empresa, lá para um lado e para o outro, para matar aqueles 3 leões, que eram os principais do dia. Tá. Tá? Tempo com a família. Costume. No sentido de, isso tem que virar algo... habitual. Habitual. 10 minutos... Habitual. Então, que seja. Sei lá, eu chego 8 horas da noite em casa, meu filho já está de pijaminha, já está indo dormir. Cara, para 15 minutos, brinca com ele. Vai brincar de Hot Wheels. Sim. Vai brincar de super-herói. 15 minutos. Não estou falando se é pouco, se é muito. Se é pouco, 15 minutos é muito... Estou falando o seguinte, o hábito de você estar com a família, isso tem que ser parte da tua rotina. Assim como você tem o hábito de, por exemplo, se dedicar 1h30 do teu dia para academia. Então é um hábito. Um hábito. Muito bom. Porque nem sempre, se isso não for dessa forma, talvez objetiva, simplista,
você vai ficar as coisas vão passar. E você vai chegar em casa, em vez de você ter esses 15 minutos, você vai ficar rolando o feed no sofá, ainda com a roupa do trabalho, o feed no Instagram, 15 minutos e você não ficou com teu filho. Entendeu? Então, aquele hábito. Tá? E, forte conselho também, né? Entrou em casa, celular com a tela para baixo. Mas eu sei que nem todo mundo consegue. Porque isso é um celular problema. É tudo a bem, ferramenta de é um médico, às vezes é um cara que vende online, tá tudo bem. Eu entendo, mas de repente não conseguiu o tempo todo, mas parte desse tempo. Muito bom. Tá? A gente tem dedicado muito tempo. Tá? Isso aqui é uma ferramenta potentíssima, um negócio maravilhoso. Tá tudo bem. Né? Só que a gente tem se perdido dentro disso e a gente está se relacionando menos com as pessoas. É verdade, é verdade. Às vezes a gente para pensar, né, cara, quanto tempo a gente fica ali scrollando o feed de rede social. Caraca, velho. Eu, esses dias atrás, eu falei assim, peraí, cara, peraí, calma, opa, tá errado. Porque eu fiquei meia hora ali, falei, cara, meia hora eu consigo ler boas páginas de um bom livro. Sim, consegue fazer um super não que eu não leio, eu leio, aeróbico, consegue, sei lá, tá com a tua filha, sei lá onde. Meia hora de bike eu faço 10 km, Olha aí, então, é isso. Né? Falando nisso, falando em hábito e tudo mais, nós ensinamos muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala, pelo exemplo, principalmente para as crianças, né? A minha filha mais velha, a Luísa, ela tem 13 anos e é super estudiosa, cara. Amém. E eu tô ajudando ela a instalar o hábito da leitura. Eu fiz um combinado com ela, falei assim, filha, cada livro que você lê e você depois explicar para o pai o que você aprendeu nesse livro, o principal aprendizado que você obteve, o papai vai te dar R$50 para você colocar na sua conta, abrir uma conta dela no banco, tudo. Que legal, cara. E o primeiro livro que eu entreguei para ela foi assim, só que os primeiros livros o papai que vai te direcionar a ler, depois você vai começar a escolher os seus. Foi Pai Rico, Pai Pobre. Ela está lendo Pai Rico, Pai Pobre. Só que ela é estudiosa por si só, né? A escola tira a nota mais baixa dela é 9. Amém. Então tira boas notas, faz o inglês, vai na academia. Eu falo para ela, você tem que ir na academia pelo menos umas 3 vezes por semana, filha. Tem que equilibrar esses pratos aí, porque às vezes a gente tem que sair do olho do furacão de só estudar. Sim. E agora, instalando o hábito da leitura também. E às vezes ela dá um miguezinho, né? Aí eu pergunto, e aí, filha, leu? Não li, pai, estou em semana de prova. E aí, filha, leu? Semana que durou o mês. Não li, pai. Não. Muito bom. Aí eu parei para pensar esses dias, falei assim, cara, eu leio, mas muitas vezes eu leio no meu escritório fica fora de casa, fica na área gourmet, na parte de fora. Eu falei assim, cara, mas eu tô cobrando ela de uma parada que ela não tá me vendo fazer. Sim. Então o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar, em alguns momentos, trazer o livro aqui para a sala de estar e ler aqui na sala de estar, para que ela veja que eu faço aquilo que eu tô cobrando ela. A palavra convence, exemplo arrasta, né? Exatamente. E isso faz toda a diferença, Sim. cara. Então esse lance de você criar rituais, hábitos, é muito importante porque você acaba motivando pelo exemplo e não pela palavra tão somente. Sim. Muito bom, irmão. Sim. E como de praxe, né, a gente finaliza os nossos papos aqui do Mapa Mental, que inclusive está terminando a primeira temporada em breve e eu espero que nossa audiência esteja curtindo e aprendendo com os programas do Mapa Mental e que se prepare para uma próxima temporada também. Mas a gente sempre finaliza pedindo indicação de livro e filme, que tem a ver com o assunto focal que nós tivemos aqui no nosso episódio, que foi família, tempo. E a tua explicação do porquê das indicações. Quais seriam esse livro e esse filme? E o porquê? Bom, novamente, sem papo de religião, até porque a gente não falou de religião, eu indico a Bíblia. Muito bom. A Bíblia é um grande manual de vida. Todos os problemas que você já passou ou que você vai passar já estão catalogados lá. E geralmente, quando você identifica esse problema, a solução está em até 3 páginas depois de você ter identificado ele. Então, eu acho um livro poderosíssimo, tá? Um livro que vai funcionar pra gente como um norte, né? Que a gente, de repente, não vai conseguir cumprir muitas das coisas que estão ali, né? Porque beira a perfeição,
mas que a gente pelo menos saiba que essa perfeição existe. Sim. Né? Que essa perfeição existe. Então, livro, eu acho que Bíblia. Cara, filme eu vou te dever, velho. Eu sou ruim de filme, eu não vejo muito filme, sabia? Então, você falando aí, me veio um filme aqui na cabeça, Então, que eu ia falar. Esse filme, para agregar o teu. Livro de Eli, do Denzel Washington. Ah, eu vi. É um bom filme. Né? Então, é um filme que nos faz refletir também, que vai nessa linha. Se tratando do nosso programa especial de Páscoa, né, cara? Que coincidência, né, cara? Nada por acaso, né? A gente falou isso um pouquinho antes de começar a filmar, né? Aqui, Sim. Já sentado aqui, né? Sim. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso também, né, cara? Sobre a importância da Bíblia como um livro filosófico, um manual da vida. Eu tenho um hábito, até compartilhei contigo já há um tempo, de todos os dias de manhã, quando eu estou fazendo café, tomando café ali, colocar o provérbio do dia para eu escutar. Eu escuto mesmo o aplicativo do celular da Bíblia. E já faz um bom tempo que eu faço isso. E mesmo assim, cada vez que eu ouço um provérbio, eu tenho um entendimento diferente sobre ele. É de uma profundidade absoluta, cara. E muitas respostas de questões que eu trago para mim, que eu trago conversando com Deus, aparecem ali nesse momento, né, cara? Então, baita indicação e concordo. Para mim é invencível. Eu poderia falar vários aqui, mas para mim é invencível, cara. Com esse olhar, principalmente filosófico, como manual. Inclusive é a base de muitos livros de autoajuda, né, que a gente vê por aí. A origem é a mesma, né? Exatamente. É só uma forma diferente de tentar escrever algo perto que não vai ter. A verdade é essa, né? Então ali vai estar tudo, cara. Ali é um livro de esperança, ali é um livro de correção, um livro que vai mostrar para você no médio e longo prazo que a vida boa para a gente viver é a vida em função do próximo, né? Então, assim, o que seria de nós se só tivesse a gente, só tivesse eu no mundo ou só você no mundo, né? Perde o sentido total. Já pensou sobre isso assim? Ou seja, na verdade a gente é a expectativa do próximo. É verdade. Né? Expectativa do próximo. Então, a gente quer ser mais eficiente no trabalho porque a gente quer pode obviamente querer alguma coisa pra gente, mas a gente quer dar mais segurança pra nossa família. A gente quer, sei lá, fazer alguma coisa, a gente quer comprar uma casa, sair do aluguel e acolher a nossa família, acolher amigos e tal. Então, assim, a vida boa é essa, né? É a vida em função do próximo. Ali vai te dar princípios e valores não negociáveis. Não negociáveis. É fantástico, cara. É o melhor livro do mundo. Eu não li todos do mundo, mas eu sei que é o melhor. Irmão, papo incrível. Eu curti demais. Eu também. Profundo. Ficaria aqui muito mais tempo. Na verdade, a gente vai ficar o dia inteiro junto aqui, né? Mas a gente ficaria gravando aqui muito mais tempo. Eu tenho certeza que vai agregar muito na audiência, nas pessoas que vão chegar a assistir esse nosso papo. E vamos com certeza ter outros momentos como esse aqui também. Você curtiu? Curti. Eu queria te fazer um agradecimento especial. Manda. Você já me convidou para algumas coisas. Para palestrar no seu evento, para vir aqui, né? Eu entendo que sou educador há muito pouco tempo, né, na área de training. Você é um dos precursores nisso, e eu te parabenizo por isso. Obrigado. E é um ato de generosidade muito grande da sua parte você abrir espaço para um cara pequeno como eu. Não. Então eu faço questão de publicamente te honrar e te agradecer pelo fato de você me abrir tanta porta como você me abre. E ser tão generoso comigo e tão camarada como você é comigo. Amém, irmão. Tamo junto, cara. Mas você é gigante. Tamo junto, cara. Obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço, cara. É isso. Esse foi mais um episódio do Mapa Mental, um caminho sem volta. Espero que você tenha curtido e se prepare para um próximo episódio. E antes de mais nada, antes de finalizar, Mograbi, fala pra gente aí, cara, se alguém quiser procurar mais sobre o seu trabalho, onde que te acha? Vai no meu Instagram, @josemograbi, com I no final, tá? Então lá eu posto bastante conteúdo sobre trading, bastante conteúdo sobre sabedoria de vida, que é um tema que eu adoro, deu pra perceber aqui um pouco, né? Enfim, tem lá o meu educacional, que é minha mentoria, enfim. Então lá você consegue ter assim uma visão geral. Me manda um direct lá se você gostou. Perfeito. Sigam esse cara, que além de ser um ser humano incrível, é um baita de um profissional.
Um abraço e até o nosso próximo episódio.